Nesse vídeo aqui, você vai me conhecer um pouco melhor, porque eu vou contar um pouco mais da minha história, mas ele serve para ajudar quem está pensando em fazer uma transição de carreira para a psicoterapia, porque eu vou contar como é que foi a minha transição de carreira. Eu tenho certeza que você que está pensando em fazer uma transição, fica na dúvida de o que fazer, com quem falar, como começar. Eu vou te contar aqui como é que foi a minha transição, como eu cheguei aonde eu estou agora e aonde eu estou agora, né? Eu tenho uma formação em psicoterapia avançada e negócios da saúde mental, mas eu não comecei assim. Meu nome é Telísia, eu atuo como psicoterapeuta há 3 anos e eu cresci muito rapidamente no Instagram, comecei a ter resultados muito rápidos no consultório, paciente com uma sessão, 2, 3, 4 sessões, já parava de tomar remédio, né? Cabelo parou de cair, parou de ter bruxismo. Então, esses resultados rápidos fizeram com que o meu nome se espalhasse muito rápido, muita indicação, muita gente querendo ser atendida. Comecei a ter muitos alunos que eram terapeutas, psicólogos, psiquiatras, até que eu decidi montar a formação. Mas como é que tudo começou? Eu nasci numa cidade pequenininha do interior do Paraná, chamada Jaguapitã, e eu fui criada naquela mentalidade que eu acho que todo mundo aqui é criado, né? Você tem que estudar para ter um diploma, porque a gente só consegue ser alguém na vida quando a gente tem um diploma. E a minha mãe é uma pessoa, né, pobre, sem bens materiais, até hoje ela mora, né, de aluguel. E a professora, aposentada, viúva, mãe de 3 filhos. Eu sempre tive muito forte aquela coisa de que, cara, eu vou estudar, eu vou vencer, eu vou trazer orgulho para minha mãe. Eu sempre tive isso muito forte em mim. E eu era, de fato, uma pessoa extremamente estudiosa. Eu era das melhores da sala. Eu não era das revoltadinhas, das que não levava nada a sério, não. Eu ganhei prêmio de estar entre as melhores da sala. Não, acho que na 8ª série, eu acho que eu fui a primeira. Eu era presidente da sala, eu ganhei o prêmio de ser a primeira, a nota mais alta da sala. Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar no Colégio Max, em Londrina. Não sei se ainda existe esse sistema lá, mas na minha época se chamava borrachinha. Você não pagava nada da mensalidade, mas você tinha que, a cada aula, né, porque é muito rápido, né, o professor tem que entrar e sair rapidamente, você tinha que ir lá e apagar o quadro, né, e eu fiz isso. Então, eu consegui, porque minha mãe não teria condições de pagar, e como eu era muito estudiosa também, tinha as notas altas que eu trouxe, né, dos colégios estaduais que eu tinha estudado antes, eles me aprovaram, e eu sempre ouvi muito, Telísia, você tem que fazer medicina ou engenharia, você tem que fazer medicina ou engenharia, porque você é muito inteligente, porque você tem notas muito boas, porque, né, medicina dá dinheiro, né, isso daí é futuro garantido, o médico tem futuro garantido, né, a engenharia, ela veio mais por causa de uma vontade minha, do que pelo que os outros falavam. Os outros falavam que eu tinha que fazer medicina, era isso que eu ouvi a minha vida inteira. O diretor do colégio chamou um dia a minha mãe e falou para ela, né, falou que eu era uma pessoa acima da média, e papapá, e eu tinha que fazer medicina. E por que eu quis fazer engenharia, né? Essa é a pergunta. Porque, de fato, eu me formei em engenharia, tá? Eu me formei em engenharia na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Então, assim, não foi fácil entrar, não foi fácil fazer, né? Não foi fácil terminar, depois ir para o mercado de trabalho. Tudo isso para quê, né? Depois, calma que eu já vou chegar lá. Então, o que eu entendia da vida, né? Que eu tinha que ter um diploma. A vida é isso. Né, a vida sem diploma não faz sentido, né? E eu gostava de estudar e eu gostava muito de ver, gostava muito mesmo de ver os programas que falavam sobre o universo. Eu gostava muito disso. Eu lembro que eu ligava a televisão e ficava vendo, eu esqueci o nome do apresentador, mas ele falava sobre foguetes, universo. O meu sonho, né, se fosse para eu escrever qual é o meu sonho quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, ou ganhar um prêmio Nobel de Física, ou trabalhar na NASA. Esse era o meu sonho. Era isso o sonho da minha vida. Era sonho mesmo. Tipo, eu dormia, eu ia pra cama pensando nisso. Eu imaginava eu ganhando um prêmio Nobel de Física ou então indo trabalhar na NASA. E quando eu assistia aqueles documentários falando sobre o universo, eu falava, puta que pariu, um dia eu preciso ir pra lá, cara, um dia eu preciso ver a Terra de lá de cima, eu preciso ver a Lua de lá de cima. Mas eu ficava muito curiosa a respeito de até onde vai tudo isso? Se eu pegar um foguete e ir com ele reto, 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 aonde eu saio? Eu sempre fiquei pensando, será que eu saio em Deus? Será que eu chego do céu? Como é que será que é isso? É engraçado como algumas coisas ficam na nossa memória. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu vi um celular na minha vida. Eu estava em Curitiba, eu devia ter uns, eu não sei,
8, 10 anos, não sei, e a gente estava na rua, eu vi um homem falando com o celular. Era um tijolo na época, né, um tijolão preto. E eu falei: "Como assim não tem tomada e ele tá conseguindo falar? Não tá ligado em nada". Eu fiquei olhando, tá ligado em nada e ele tá conseguindo falar, como assim? Então eu sempre tive essa curiosidade de como as coisas funcionam. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu não tinha computador, eu fiz a faculdade inteira de engenharia sem ter computador em casa, e nos meus tempos livres eu ia lá para a sala de computadores da engenharia, e eu gostava de entrar num site que se chama, eu não sei se ele se chamava ou se chama ainda, não sei se existe, How Stuff Works, né, como as coisas funcionam. E aí eu ficava lá digitando como as coisas funcionam. Então, como funciona o GPS? Como funciona o sistema de operações de controle aéreo do aeroporto de Nova York? Como funciona o celular? Então eu ficava buscando saber. Eu tinha essa curiosidade. E aí, dentro da engenharia, dentro da universidade, eu já comecei a perceber que aquilo ali não era tanto para mim. Lembra que eu falei no começo que eu era super estudiosa, né? CDF, as melhores notas? Na engenharia eu comecei a decair. Eu comecei a perder esse gosto pelos estudos, eu já deixava tudo para a última hora, eu já era das piores da sala, já não era mais das melhores. Não sei, não tinha mais aquele interesse, assim, não tinha mais aquela vontade muito grande, assim. Mas fiz, né, morava em Florianópolis, então, porra, quem não quer ficar 5 anos em Florianópolis, né? E sempre trabalhando, trabalhei no restaurante para conseguir a comida. Cheguei pro cara e falei assim, olha, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar, e eu não gosto da comida do RU, eu quero trabalhar aqui só para poder ter o almoço, você não precisa me pagar nada. E assim eu fiquei lá uns bons anos, e depois fui fazer estágio, né, e até que eu fiquei sabendo de uma empresa que da área do petróleo, Schlumberger, ela estava contratando pessoas, ela vinha até a universidade selecionar pessoas, e eu tinha uma amiga que estava trabalhando lá, e as pessoas estavam falando muito bem dessa empresa, bem no sentido de pagar bem, né, eles te pagam bem, eles te dão um lugar para morar, te dão as passagens para você ir trabalhar em tal lugar. Trabalhava em Houston, trabalhava em Abu Dhabi, mas você, assim, tem que ser pica, tem que ser muito foda, não é para qualquer engenheiro. E eu falei, cara, eu sou foda, eu sou pica. E eu pus na minha cabeça que eu queria essa empresa, eu não tinha inglês, essa empresa é internacional, eu não tinha inglês, eu não tinha dinheiro para pagar inglês. Eu comecei a estudar inglês em casa, então eu me tornei uma autodidata ali no inglês. Depois eu fiz um curso intensivo de 3 meses. Tudo para quê? Tudo para conseguir passar na entrevista e ser contratada pela empresa. E eu consegui. E eu fui trabalhar em Abu Dhabi. E a princípio parecia que era assim o sonho, né, se realizando. Então imagina, né, todo mundo depositando todas as fichas na Telísia. Nossa, agora a Telísia vai bombar, agora ela vai explodir, ela vai, né? Eu era assim, aclamada por todos, né? Pela minha inteligência, saí de uma cidade de 11 mil habitantes, virou engenheira, agora está lá nos Emirados, trabalhando com poço de petróleo. Mas lá eu tive a confirmação daquilo que eu já vinha percebendo durante o curso. Hum, isso aqui não é para mim, cara. Eu fiz a escolha errada. Lá eu já comecei, assim, a desanimar, mas não é um desânimo, como é que eu posso dizer, uma fuga. Não é uma fuga, porque existe isso, das pessoas estarem com preguiça ou com fuga. Era uma coisa, eu lembro um dia que eu deitei no chão, a gente vivia lá de macacão, bota, capacete, né, então 50 graus e a gente lá todo vestido, suado, assim, enfim, né, pra mulher, péssimo. E eu lembro que eu deitei, assim, no chão da fábrica, que a gente tava limpando umas peças, e eu falei assim, caralho, o que que eu tô fazendo aqui, meu? Acho que era umas 4 horas da manhã, não tinha horário pra dormir, não tinha horário pra comer, é uma zona. É uma experiência incrível, tá? Mas assim, eu falei, cara, isso aqui, meu Deus, tem nada a ver comigo. E aí, enfim, quando eu voltei para o Brasil, eu não estava mais trabalhando nessa empresa, e aí eu pensei, tá, se eu não vou ser engenheira, o que que eu vou fazer da minha vida? Né? Então eu não saí logo de vez da engenharia, eu ainda fiquei tentando. Eu fui para uma empresa de construção civil, que era triste, triste, lá em Curitiba, e eu lembro que eu ia também para essa empresa, eu estava de ônibus, né? Eu ia de ônibus, e eu lembro que eu ia pensando assim, meu Deus, isso não tá certo. Não é isso que eu quero fazer, o que que eu tô fazendo aqui? Mas o que que eu vou fazer? E ao mesmo tempo eu me perguntava, gente, mas o que que eu vou fazer? Mas eu não queria ir, era uma tristeza ir para o meu trabalho. Era uma tristeza. E meu trabalho era fácil.
Era só monitorar ali uns pedreiros tudo gente boa, ganhava bem, trabalho fácil, Curitiba, pertinho de casa. E assim, perda total de sentido. Depois eu tentei o mestrado ainda. Tentei o mestrado com bolsa da Petrobras, porque daí eu voltei para a área de petróleo. Falei, tá, quem sabe no mestrado, né? Eu não comecei a gostar de novo. E aí no mestrado foi pior. No mestrado foi pior. E eu falei, caralho, meu, não tem nada a ver comigo isso daqui, gente. O que que eu tô fazendo aqui, né? De novo. Então, assim, não foi que eu saí da engenharia de vez. Eu fiquei ali, ó, anos tentando. Fiquei ali um bom tempo tentando. E até que um dia, assim, teve um dia que o meu professor, eu tinha um trabalho de. Ah, eu nem lembro o nome da matéria, faz tempo. E eu fiz aquele trabalho tão mal feito, porco, sujo. Meu professor me mandou um e-mail e falou: Telísia, isso aqui tá horrível, refaça. Aí eu mandei para ele, eu falei, professor, o senhor tem razão. Esse trabalho aqui, ele tá feio de se ver. Eu não fiz ele com vontade, eu não fiz ele com dedicação. E você me desculpa, mas eu preciso me abrir com o senhor. E aí eu fui lá conversar com ele. E aí eu falei, olha, não vejo sentido nisso daqui. Não vai dar. Não vou conseguir terminar isso aqui. Não vai. Eu estava me definhando, lutando para fazer engenharia. E aí, na época eu tinha terminado um namoro também, tinha sido todo conturbado, então eu já estava sofrendo por causa do namoro. Ainda desempregada, sem saber o que fazer da vida, eu lembro que ele me falou assim, olha, se você simplesmente sair, você vai ter que pagar as bolsas que a Petrobras te pagou. A Petrobras ficou me pagando 1 ano de mestrado, 1 ano e meio, eu acho, não lembro. Então você vai ter que arrumar uma justificativa, né, de saúde, falar que você não tá bem e tal. Daí ele me orientou, ele foi muito bacana. Ele falou assim: ó, vai numa psiquiatra, vai no psicólogo e pede um atestado, né, de que você não tá bem e que você precisa sair. Ele não tava mentindo, tá? Era verdade, eu não estava bem mesmo. E aí eu fui, e quando eu cheguei, eu nunca tinha ido num psicólogo, uma psiquiatra, um terapeuta na minha vida. Quando eu entrei na sala dela, né? Eu achei que eu só ia falar a verdade. Eu ia falar assim: olha, eu tô aqui mesmo só para pedir Ai, como é que se diz? Eu tô aqui, né, só um atestado de que eu não tô bem, porque senão eu vou ter que devolver as bolsas da Petrobras. Só que na hora que eu sentei e que eu comecei a contar para ela da minha vida, eu desabei a chorar. E eu comecei a chorar como eu nunca chorei na minha vida, nem antes. Talvez nem depois. Não, acho que depois talvez eu já tenha chorado, como aquele dia, não sei. Mas eu acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida. E eu chorei tanto. Eu não falava, eu só chorava. E eu chorei tanto que começou a me dar dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. E aí ela me trouxe um remédio de dor de cabeça, de tanto que eu chorei. Aí eu tomei o remédio, aí eu me acalmei, aí eu comecei a falar. E aí eu comecei a falar, e aí quando eu comecei a falar, ela falou: "Não, Telisa, você tá com depressão e você precisa se medicar e tratamento e papapá". E aí me deu um remédio para eu tomar. E aí, enfim, eu não me lembro se eu continuei com ela ou não. Eu acho que não, eu acho que ela me mandou para uma outra pessoa. E aí eu fui falar com outro cara. Aí é aquilo, né? Aí eles já diagnosticam a gente com ansiedade, com depressão, com TDAH. O cara falou até que eu tinha TDAH. E aí, enfim, aí eu me senti livre para assumir aquilo que eu queria, que era não fazer a engenharia, né? Aí vem o embate número 2, falar para as pessoas, falar para a família, né? Imagina, falar para a família que depositou tanta expectativa em você, os amigos da minha mãe me achavam todos malucos. Como assim largar engenharia? Minhas amigas todas assim, como assim você tá louca largar engenharia? Você tá louca? Todos esses anos, né? E eu tinha uma consciência muito pesada. Eu sei tudo que a minha mãe fez para eu fazer engenharia. Eu sei o sacrifício que ela passou para eu fazer engenharia. E para agora simplesmente rasgar aquilo e jogar. Então eu senti um peso muito grande. Mas eu falei, cara, ou eu vou passar por isso ou eu vou morrer de tristeza. E não foi fácil. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. E aí, nesse período, eu falei, tá, vou fazer o quê? Eu fui me testar no mundo, né? Eu vou resumir aqui a história, senão fica muito longo, mas eu comecei a assistir, né, esses vídeos, né, o Segredo, né, o Milagre da Manhã, a Louise Hay, que mais? Toda essa coisa aí, né, da lei da atração e tal. Então, detalhe, tá? Um detalhe importante. Eu já era católica desde a minha infância, tá?
nasci, cresci na igreja católica, fiz catequese, tocava na igreja, tocava órgão na missa, era do coralzinho, coroei Nossa Senhora, tudo bonitinho. Depois que eu cresci, que eu fui fazer faculdade fora, aí nunca mais fui na missa, parei de me confessar, só queria saber de balada, enfim. Então eu era uma católica, mas uma católica de IBGE, né? E depois que eu fui morar fora, fui para Floripa, nunca mais fui para a igreja. Mas, né, rezava o meu Pai Nosso, falava que eu era uma pessoa espiritualizada, né, que a religião separava as pessoas, que eu não precisava de religião, que eu tinha o meu relacionamento com Deus, né, comecei a entrar nessa narrativa aí. E aí depois, né, eu tive coragem de enfrentar todo mundo e falar, não é isso que eu quero, não é engenharia que eu quero. Fiquei num período sabático lá na casa da minha mãe, né, vergonhoso, claro que eu senti muita vergonha, uma pessoa de 30 e poucos anos, morando lá com a mãe, né, meio que se sentindo um encosto, sem saber o que fazer da vida. E nesse de ir me testar, eu nunca fiquei parada, eu sempre tive um jeito de ganhar meu dinheirinho, né, então eu fiz um curso de fotografia, e aí eu fui fotógrafa por um tempo, eu fiz um curso de DJ, eu fui ser DJ por um tempo, eu toquei no Paraguai, eu toquei num desfile, eu fiz um curso de colocar cílios, e eu fui colocar cílios nas pessoas por um tempo, eu fui hostess em restaurantes, teve uma época que eu vim para São Paulo, e aí conheci um pessoal aqui, e aí elas me ajudaram a trabalhar em eventos, então fui trabalhar em eventos, ser hostess de restaurantes, enfim, eu dava um jeito ali de me virar, até que um dia eu fui ser corretora de imóveis no Rio de Janeiro. Nunca na minha porca vida, como diz o Olavo, né, tinha pensado em ser corretora de imóveis, mas eu estava nesse período sabático, eu precisava fazer alguma coisa. Eu estava sonhando com o Rio de Janeiro, não sei porque o Rio de Janeiro estava aparecendo nos meus sonhos. Eu tenho um amigo que mora lá, ele mora lá até hoje, esse meu amigo, e ele é meu amigo de infância, assim mesmo, um amigão. E eu falei para ele, olha, eu vou para o Rio tentar alguma coisa aí, vou tentar ser corretora. Eu entrei num site de empregos e tinha lá vaga de emprego para corretagem. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, né? E aí eu fui para o Rio, eu sempre fui de me jogar, eu sempre fui de me arriscar. Então, assim, o que vai acontecer no Rio? Não sei, mas eu preciso testar. Fui para o Rio, morei 3 meses no sofá desse meu amigo, então dormi 3 meses ali no sofá da casa dele. Trabalhava numa imobiliária na Barra, pegava o ônibus todo dia e voltava. Lá no Rio também eu trabalhei num restaurante durante o almoço, porque eu falei a mesma coisa para o dono. Falei, olha, eu trabalho na imobiliária aqui do lado, mas eu gosto de comer bem, então posso trabalhar aqui durante o almoço só para poder comer no seu restaurante? O cara topou. E aí lá no Rio as coisas foram acontecendo, né? De uma imobiliária eu conheci um pessoal que trabalhava na outra, depois na outra, e fui subindo de imobiliária. Eu morei naquilo que a gente pode chamar de cortiço, no Rio, da casa do meu amigo, uma hora eu tinha que sair lá, né? E eu queria morar em Ipanema e não tinha dinheiro. Então, para morar em Ipanema pagando R$ 300, acho que era 300, R$ 400, você tem que morar num cortiço, né? Então, eu decidi morar no cortiço. Foi a experiência mais louca da minha vida. Tinha, né, gays, lésbicas, traficantes, todo mundo morando junto, tinha 8 mulheres dormindo no quarto, um guarda-roupa só para todo mundo, aquela zona, sumia as coisas, a gente roubava as coisas, as maquiagens sumia, você ia no banheiro, o ralo estava entupido, a sujeira, a meleca, gente, é uma pena que eu não tenho fotos para mostrar dessa época, é uma pena, porque o que eu tinha, o meu celular, tudo que eu tinha no meu celular, passei para o computador queimou o HD. Eu não sabia que dava para recuperar HD, depois que eu fiquei sabendo. Mas quando queimou o HD, o cara me falou: não adianta, não tem o que ser feito, tem que jogar. Enfim, perdi tudo isso. Mas foi uma experiência, sim. E aí lá eu conheci o meu ex, né? Ex-namorado, que depois se tornou noivo, né? Então eu conheci ele, a gente teve um relacionamento extremamente conturbado, e a gente ficou 3 anos e meio juntos, né, morei na casa dele, então ele me conheceu, né, do jeito que eu era, toda ele me conheceu, morando com 6 pessoas num cortiço, né, e enfim, a gente passou, era muito atrito, a gente tinha muito atrito assim mesmo, e aquilo mexeu muito comigo, né, mexeu muito assim com a minha vida, assim, e a gente vivia indo e voltando, até que um dia, assim, acabou mesmo.
E quando acabou mesmo, é aquilo, né? Quando acaba, você fala assim, caralho, e agora, né? O que eu vou fazer? Porque até então, a minha vida estava programada com essa pessoa, fazendo isso, né? Eu tava direcionando para cá. Acabou, caramba, e agora? Como é que eu vou recalcular a rota, né? Sozinha, o que eu vou fazer da minha vida? Recomeçar tudo de novo. Aí eu já tava com 38 anos, né? Aí eu já tava com 38 anos. Eu, caralho, recomeçar tudo de novo com 38 anos. Vou fazer o quê? Vou fazer aonde? E aí fica aquela loucura toda. E o que aconteceu? Esse aqui é o ponto de inflexão da história. Foi por causa desse sofrimento, foi por causa dessa dor, foi por causa dessa separação, que eu falei, eu quero entender esse negócio de amor. Porque assim, eu sei que eu não amo, eu sei que eu nunca amei ninguém, eu sei que ele também não me amou. E a gente vivia se falando, te amo, te amo, te amo. Então, eu não tô entendendo esse negócio de amor. Mas eu não quero morrer assim. Eu pensei, falei, cara, eu não quero morrer sem entender o que é esse negócio de amor, sem saber isso. E esse sofrimento, entendeu? Claro, eu também queria me curar do sofrimento, né? Parar de sofrer. Tipo, como assim? É só uma pessoa, gente. Minha vida não pode assim, se resumir a uma pessoa, né? E aí, por querer aprender esse negócio de amor e aprender a questão do sofrimento, eu comecei a estudar. E eu comecei. Aí, assim, né? A gente vai indo atrás, a graça vai contribuindo, ela vai colocando as pessoas certas no seu lugar, ela vai te dando as inspirações e tal. Então, uma amiga me mandou 2 livros lá para eu ler. Aí eu li aquilo, já aprendi algumas coisas. Aí uma outra pessoa lá me indicou um site, não sei o quê. Aí eu fui ver o site e já entendi algumas coisas. Aí me apresentaram o Padre Paulo Ricardo. E eu, caramba, meu Padre Paulo. Aí você digita lá no. Aí o que eu fazia? Eu digitava no YouTube assim, ó. Padre Paulo Ricardo, amor. Padre Paulo Ricardo, perdão. Olavo de Carvalho, amor. Olavo de Carvalho, perdão. Que eram as pessoas que eu comecei a ter como referência, né? Na época que eu morava no Rio, eu conheci o Ítalo Marcilli, que acho que ele inspirou todo mundo aqui, né? Não sei se todo mundo está assistindo esse vídeo conhece ele, mas grande parte das pessoas que eu conheço conhecem ele. E eu fui no curso presencial dele na época. O curso se chamava Curso Presencial para Coaches, Psicólogos, Psiquiatras e Intrometidos. Eu fui de intrometida, eu era corretora. E lá um mundo novo se abriu para mim. Lá eu ouvi a primeira vez falar de Santo Tomás de Aquino, de São Maximiliano Kolbe, eu ouvi a primeira vez falar de Julián Marias, das 12 camadas, de Olavo. Caramba, como assim? Eu vivi até hoje sem saber disso, né? Então, e eu fui nesse encontro presencial para tentar salvar o meu relacionamento, que na época eu ainda tinha, né? Só que a gente brigava muito, eu falava, não é possível, eu preciso entender por que isso está acontecendo. E enfim, lá eu já comecei a ter gosto por essa coisa da alma, né, do ser humano, da mente humana. E aí, né, depois que a gente terminou e eu voltei a morar com a minha mãe, aí eu digitava no Google exatamente isso, né, aí o Google abre uma janela, depois ele aparece as sugestões, aí eu ia vendo tudo, eu comprei cadernos para ficar assistindo as lives, eu assistia as lives, escrevia, assistia as lives, escrevia, fazia resumo das lives, e na época eu já tinha um Instagram, e aí eu comecei a postar no meu Instagram, antes eu só postava viagem, eu comecei a meio que documentar no Instagram aquilo que eu estava aprendendo, então eu abria os stories, eu falava, nossa gente, hoje eu vi uma live que falava isso do amor, nossa, vocês sabiam que o perdão, nananana, vocês sabiam que o amor próprio, papapá, nossa gente, vocês sabiam que a verdadeira caridade, nananana, vocês sabiam os dons do Espírito Santo, e aí eu comecei a perceber que eu estava percebendo as coisas, né? E aquilo estava me deixando feliz, que eu estava entendendo. E as pessoas começaram a me fazer perguntas na caixinha do Instagram. As pessoas começaram a me perguntar. Eu comecei a abrir caixinha, não era nada, hein? O que você era? Nada. Comecei a abrir caixinha e as pessoas queriam me perguntar, e eu já sabia aconselhar. Então, né, o meu básico já era o avançado para muita gente. E aquilo realmente conseguiu, né, todo aquele conhecimento, conseguiu amenizar o meu sofrimento, né? Nada melhor do que você entender as coisas. É como eu falo no vídeo de a psicoterapia e ação demoníaca, né? O demônio, ele traz confusão mental, e a clareza traz, né, a sanidade, né, a calma. E aí, eu comecei a entender as coisas, e as pessoas começaram a me pedir ajuda nas caixinhas do Instagram, e eu realmente postava coisas que faziam muito sentido, que ajudavam as pessoas. Eu comecei a receber depoimentos, sendo que eu nem era terapeuta ainda, não fazia nada. Até que um dia, uma pessoa falou pra mim, ela falou, Teresa, por que você não se torna psicoterapeuta? E eu falei, gente, como assim? Não precisa fazer psicologia? E a pessoa falou, não, você não precisa de psicologia. Eu, como assim? Me explica, fale-me mais sobre isso, né?
Não, você não precisa fazer psicologia, você pode ser terapeuta. E não tem terapeuta holístico, terapeuta de reiki, terapeuta de hipnose, então você pode fazer psicoterapia. Caramba, é verdade, né? Aí fui atrás disso, porque eu achava que para ser psicoterapeuta você precisaria passar 5 anos no curso de psicologia. E aí, é Deus, é Deus, porque assim, exatamente nessa semana, né, o Tiago Andrade, que tem a especialização, ele abriu a especialização dele em psicoterapia. E exatamente nessa semana eu tinha dinheiro para fazer. E exatamente nessa semana eu entrei e eu falei com ele. E eu tava com medo de entrar. Eu tava com medo de entrar, porque era o único dinheiro que eu tinha. E eu falei, cara, se eu entrar. Olha o que eu fiz antes disso, lembrei agora. Por isso que eu falo que eu sempre dei um jeito. Antes disso, foi 2018 isso, né? 2019, não lembro. Então, esse negócio do Instagram, ele tava crescendo, crescendo. Esse negócio de cursos online, foi lá que começou. Eu percebi essa onda, e aí um dia o Ícaro de Carvalho, ele repostou um menino do marketing digital, o menino falou alguma coisa do Ícaro, o Ícaro repostou esse menino. Eu fui lá no perfil do menino e falei, fulano, tudo bem? Eu falei, olha, meu nome é Thelise, eu não entendo nada de marketing digital, eu não sei fazer página de vendas, eu não sei fazer lançamento, eu não sei nada, mas eu tenho uma proposta para você, eu preciso de dinheiro. O que você, eu sei que você precisa de experts, o que você acha de eu ficar trazendo as pessoas para você? Então, ao invés de você falar, né, vai lá no direct, oi fulana, tudo bem? Meu nome é tal, eu tô vendo que você é um nutricionista, você já pensou em lançar um curso, né, eu posso te ajudar a ganhar dinheiro com isso, né? Então assim, eu fiz tudo isso, eu propus isso pro menino, eu falei, olha, eu vou ser ali a ponte entre você e o expert, eu vou trazer o expert e você me dá uma porcentagem do que você fechar, tudo bem? Tudo bem. Só ali eu fiz R$ 5.000 em um mês. Só ali. Então, o que eu fiz, né? Eu peguei tudo que eu tinha juntado ali, né? Fiz a psicoterapia, fiz o curso do Tiago e, cara, em uma semana eu já coloquei psicoterapeuta ali no meu Instagram e já apareceu o paciente. Por quê? Porque eu tinha conteúdo, né? Então eu já tinha conteúdo, eu já tinha abri a caixinha e eu já sabia de fato ajudar. Eu já trazia soluções, né? Eu já trazia soluções para as pessoas. E aí eu nunca parei de estudar. Então todo aquele meu amor que eu tinha, né, pela busca lá do o programa que eu assistia no universo, como as coisas funcionam, né? No fundo era essa busca de entender a vida, o ser humano, a alma, a inteligência, a vontade, Deus. No fundo era isso que eu queria entender. E aí, depois que eu comecei a conhecer essas coisas, né, o meu amor por isso foi aumentando cada vez mais. Então, para mim não era um sofrimento ficar horas estudando. Para mim não era um sofrimento não sair de casa. Para mim não era um sofrimento não ir para um barzinho, não ir para uma baladinha. A minha vida se tornou assim, ó, estudo, academia, missa e trabalho. Minha vida se tornou isso. E aí, o que aconteceu? Eu acho que é graça, né? Eu não posso falar outra coisa senão a graça. Eu me dediquei muito, eu estudei muito, eu usei muito bem a minha inteligência e a minha vontade para aprender as coisas e para aplicar aquilo, né, no consultório. E comecei a ter bons resultados. E comecei a ser indicada, né? E as pessoas começaram a falar meu nome. E eu era muito cara de pau. Eu sempre fui muito cara de pau, né? Já falei aqui que eu sempre me arrisquei. Então, eu chamava muitas pessoas no Instagram para fazer live. Eu chamava todo mundo para fazer live. Tudo que é tipo de live que você imaginar. Se você descer lá no meu Instagram, você vai ver um monte de live que eu fiz. Até antes de eu ser psicoterapeuta, eu já chamei um menino para falar sobre, o que é, gente? Signos. Já chamei um menino para a gente falar sobre finanças, na época que eu não era psicoterapeuta, eu não sabia o que eu ia ser. Mas eu queria conversar com as pessoas, eu queria conhecer, um mundo novo estava se abrindo para mim. Então, eu já tinha algumas lives, eu já tinha conteúdo, eu já tinha paciente, eu já tinha feito aí eu já tinha entrado em alguns cursos de Instagram, já entendi um pouco ali de Instagram e tal, mas essa coisa não me preocupava muito ainda, eu não pensava em ganhar dinheiro com o Instagram, eu realmente queria atender pessoas. Nisso eu tava morando com a minha mãe ainda, lá no Paraná, no pós-término, né? Até que eu decidi, falei, não, cara, agora é o negócio seguinte, eu tenho que morar sozinha e dar uma guinada nisso daqui, né? Atender 1.000 pacientes por dia, ganhar dinheiro, fazer o negócio bombar. Aí eu decidi vir para São Paulo. Nessa minha decisão de vir para São Paulo, o que eu fiz? Eu me tornei uma vendedora de semijoias. Então, assim, eu ainda não tinha pacientes o suficiente para me sustentar em São Paulo.
não tinha. Aí eu pensei, tá, como que eu vou me sustentar? Aí uma amiga me deu essa ideia, falou, Tê, semijoia, você compra por 1, vende por 2. Você compra por 90, vende por 180 e a mulherada gosta. Eu falei, caralho, é verdade. Fui lá e fiquei nas semijoias. E eu vou te falar, eu só parei das semijoias porque dá muito trabalho para conciliar os dois, mas era um negócio rentável mesmo, tá? Vendi muito bem e se eu me esforçasse, cara, aquilo ali sustenta, tá? Aquilo ali sustenta. Então me sustentou por um tempo, foi ótimo. Né, dá muito trabalho, aí você tem que fazer pacotinho, levar pra pessoa, levar no correio, porque eu vendia fora também. Dá trabalho pra caramba, né? Como tudo na vida. Enquanto eu estava me sustentando com as semijoias, eu mergulhei, assim, comi com farofa, mandioca, tudo assim relacionado à questão de Instagram, de marketing, venda. Aí eu comecei a trazer a questão das vendas, do dinheiro, do negócio junto aos estudos. Aí eu não estudava mais só a parte do conhecimento da psicoterapia. Aí eu já estava envolvida também com business. Aí eu fiz meu primeiro lançamento com uma agência. Aí as coisas começam a acontecer, né? Começam a aparecer os primeiros alunos, aí o Instagram já vira um negócio. De quando eu comecei a aplicar o meu Instagram como negócio, 6 meses depois, 7 meses depois que eu comecei a aplicar as ferramentas que eu aprendi ali no Instagram como negócio, 6 meses depois, eu estava faturando meus primeiros 20 mil reais como terapeuta. Aí eu falei, agora eu sei mexer nesse negócio aqui. Bom, e aí, gente, aí é o seguinte, né? Aí o céu é o limite, assim, no sentido de que ah, as oportunidades começam a aparecer, as pessoas, você começa a se tornar mais conhecido. Aí fui chamada para dar palestra, dei palestra lá em Belo Horizonte para os jovens, dei palestra na Opus Dei, o Instagram começa a dar uma bombada, cresce. E aí, enfim, aí eu me estabilizei mesmo, né, como terapeuta mesmo, atendendo mesmo, sabendo trabalhar no Instagram, diminuir os atendimentos da minha agenda. Eu já fui, né, claro, já atendi ali meus 10 pacientes por dia. Hoje eu não faço mais essa loucura. Hoje eu escolho quem eu vou atender. Eu atendo entre 3 a 4 pacientes por semana. E o que que eu fiz com tudo isso que eu passei, né? Eu mastiguei, eu resumi, né? Eu ruminei e ensinei na minha formação. Então, eu estruturei a minha formação baseada em tudo isso que eu passei e que eu venho passando, né? Porque não acabou ainda, né? É uma construção. Eu ainda estou aprendendo coisas, né? Mas eu tenho certeza que eu já aprendi muita coisa, eu já passei por muita coisa, e eu consigo hoje ajudar pessoas a chegarem no mesmo lugar que eu. Eu trilhei o caminho das pedras, né? Agora eu já posso falar assim, olha, vem por aqui, não vem por aqui, faz isso, não faz isso, é assim, não é assim, se prepara. É por isso que na minha formação, né, eu não ensino apenas a parte da psicoterapia. Você não vai se tornar só um psicoterapeuta diferenciado, que você sabe resolver o problema do seu paciente em poucas sessões. Você vai se tornar um terapeuta diferenciado porque você sabe ganhar dinheiro no Instagram. Então, eu quis trazer essa parte do dinheiro, do business, do negócio, das vendas para a formação. E aí nasceu, né, a minha filha, a formação em psicoterapia avançada e negócios da saúde mental. Esse é o resuminho da minha história, tá, gente? Eu espero que ela tenha ajudado, inspirado aí vocês. Você que está pensando em fazer a sua transição, vai depender da sua circunstância, né? Se você é mãe, se você não é, se você tem uma mãe que depende de você, se você não tem, se você tem dinheiro, se você não tem, vai depender. Mas eu sempre falo uma coisa no meu Instagram, e isso é muito verdade. Nada impede um ser humano de fazer aquilo que ele quer. Se você quer muito uma coisa, não é falta de dinheiro, não é falta de tempo, não é nada disso que vai te impedir de fazer. Se você quer uma coisa, você arruma os meios para conseguir aquela coisa. Se você quer muito uma coisa, a pergunta não é se vai dar certo, mas é quando vai dar certo. Às vezes é 6 meses, às vezes é um ano, às vezes é um pouco mais. Então, se você está pensando em fazer essa transição, você tem que olhar para essa sua circunstância, tá? Ter essa prudência de entender, tá? Posso jogar tudo pro alto e simplesmente começar a entrar numa formação agora e largar tudo que eu estava fazendo, ou vou ter que fazer aos poucos, vou ter que estudar algumas aulas, né, vou ter que ir indo aos poucos, né, eu mesma não larguei de uma hora para outra, no sentido de que, enquanto eu fazia a formação, eu ainda estava, lá no comecinho, né, enquanto eu fazia a minha
a minha especialização, eu ainda estava trabalhando em parceria com aquele menino do marketing digital. Enquanto eu estava fazendo a minha especialização aqui, eu ainda vendia semijoias. Então, você tem que olhar para a sua circunstância. Agora, eu estava determinada a ser apenas psicoterapeuta. Então, eu fui atrás disso. E não me importava o que os outros iam falar. Não me importava. Ninguém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém me incentivou a ser psicoterapeuta. Uma amiga me perguntou assim: por que você não faz psicoterapia? O resto, quando eu decidi isso, eu não falei para ninguém. Eu fui e fiz. E se as pessoas me falassem, me falavam, né, como me falavam, gente, mas como assim, psicoterapia, você vai largar engenharia para ser terapeuta, como assim? Eu falava assim, isso aí. Você é louca, né? Pois é, sou louca mesmo. Então assim, eu mirei e fui. Então, se você também está pensando em fazer essa transição, e você tem essa coisa no seu coração, né, que é isso que você quer, você tem que cagar para a opinião alheia, porque as pessoas vão falar. Só que você não pode ficar ofendida por causa disso, nem brava. Deixa as pessoas falarem, não tem problema nenhum. Deixa eu falar. Qual o problema? Nenhum. Vai ficar falando, ué. E aí? Aí você vira as costas e faz o que você quer, entendeu? Então, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha incentivado você aí que tá na dúvida, que tá com medo. É aquela coisa, né? Sempre tá assim, ó, eu e o que eu quero. E no meio tá aqui, ó, o que? O medo, né? O medo é sempre um mau conselheiro. A única coisa que você tem que pensar, né, e isso depende de cada circunstância, eu teria que fazer aqui a sessão de terapia com cada um para entender, é se isso que você está querendo alcançar não é uma fuga da sua realidade ou é um desejo mesmo do seu coração. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.